Eu quero saudar meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, nessa tarde. A palavra de Deus agora, essa é a quarta dessa série de mensagens. Comecei de manhã ainda e agora estou terminando depois de meio-dia. Está em Provérbios 19, versículo 2, fala assim: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Tem uma outra referência aqui, nesse sentido, são várias, mas como eu tenho pouco tempo, talvez eu vou dar um estudo mais detalhado nesse assunto em outra ocasião. Mas no momento a gente é limitado e não pode ler outras referências que tem provérbios sobre esse assunto. Mas o tema está aqui: aquele que é precipitado peca. Por que essa palavra? Vocês vão entender no decorrer da mesma. Mas antes da palavra em si, eu tenho um assunto aqui que eu queria trazer para a oração. Você vê que eu estou colocando oração nas mensagens, por quê? Para aquele áudio que eu gravei domingo, hoje, na parte da manhã, não fique tão extenso, né? E eu por isso falei, faça uma agendinha, por favor, se você está querendo ajudar o canal e a obra, anote esse dom, porque esse dia deve ter mais de uns 15 ou 20, e eu coloco 5 só para poder não pesar muito o áudio para você. Então, de vez em quando, eu vou colocar um motivo de oração assim no meio da palavra, para poder se lembrar que o assunto é importante. Veja bem, não tem aquele provérbio que muita gente fala, que não está na Bíblia, mas que tem sentido, que fala assim, que existe muito fogo, muita fumaça e pouco fogo, já viu? Uma expressão que eu não é um provérbio, é uma expressão, por causa de certa situação, fala, mas aí é muito fogo, pouco fumaça, você já ouviu? Vou te esclarecer isso aqui agora, para poder te falar uma situação. Veja bem, por que muita fumaça, pouco fogo? O fogo é importante por quê? Primeiro, o fogo, ele aquece, né? Por que Deus colocava aquela tocha de fogo sobre o povo no deserto? Porque o deserto era alta temperatura durante o dia e à noite a temperatura caía muito e chegava era muito baixa a minha temperatura. Não vou nem falar aqui a medida para você acha que eu estou exagerando, mas quem conhece o deserto sabe disso. Então Deus colocava aquela tocha de fogo, por quê? Porque era escuro e também porque aquecia, que era muito fria à noite. Então o fogo tem esse valor, ele aquece. O fogo, como eu falei, ele ilumina também, né? O local que é escuro, o fogo apaga clareando. Então o fogo, ele tem mais ainda benefícios, né? O fogo purifica também. O fogo purifica, né? Tem a função de purificar, né? Tem metais que é passado no fogo para poder ficar mais bonito, né? Metais de valor, né? E até a própria palavra fala sobre isso. Agora a fumaça. Quais são os benefícios da fumaça? Você vai falar nenhum. A fumaça faz o quê? Agride os nossos olhos. Se você tem lugar de fumaça, você pode ter problema com os olhos. Tem gente que tem problema sério com os olhos por causa de fumaça. Outra coisa, a fumaça, ela sufoca. Tanto que o bombeiro, quem já viu filmagem com bombeiro, sabe que ele usa aquelas máscaras especiais para poder entrar no ambiente de fogo e fumaça, quando tem muita fumaça, para poder não ficar sufocado e até pode vir a óbito. Tem pessoas que entram a óbito por causa de muita fumaça. Chega num lugar, acontece um acidente, ele fica preso ali, tem muita fumaça, ele acaba morrendo porque sufoca, entra nos pulmões e causa até óbito. Você sabe disso. Então, quando você fala a expressão, eu estou gastando tempo aqui, mas é importante. Muito fogo, pouca fumaça, é porque alguma coisa não está bem. Então, eu queria que vocês orassem, olha bem, tudo isso que eu falei aqui, para orar pela situação na família, não na minha família diretamente, mas nos parentes que está acontecendo, a nível de todos os parentes nossos, uma situação que está se arrastando por muito tempo, e você precisa orar por nós para que Deus possa colocar as mãos e agir, dar uma definição na situação, porque temos um Deus que opera todas as coisas, você sabe, eu não vou entrar em mais detalhes, para não chamar a atenção de ninguém, mas ora, Senhor, a situação que o teu servo Zé Carlos está enfrentando dentro dos parentes, que está gerando muito fumaça e pouco fogo, coloca as tuas mãos e opere, Senhor, para que haja uma definição. Deus que vê todas as coisas, que vê o meu coração, sabe o que eu estou falando e vai ouvir a sua oração. Muito fogo, muita fumaça e pouco fogo, onde deveria ser o contrário. Tá certo, amado? Então, por favor, ore por esse assunto aí e Deus vai atender o seu clamor também junto conosco e vai nos dar uma bênção nisso aí. E depois sim, você vai saber um detalhe da situação. Amém? Então, Provérbios 19:2 fala o quê? Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Ontem aconteceu uma situação aqui no meu trabalho, que eu apenas ouvi à distância, depois do ocorrido, pois era o meu dia de folga. Eu fiquei sabendo
através de uma das pessoas que trabalha aqui, a pessoa viu o comunicado de aproximadamente 20 metros de distância, como que já havia outras questões envolvidas. Essa pessoa interpreta a situação de uma maneira, de uma forma, transmite a mim de forma equivocada. Poderia, antes de passar para frente, se informar melhor sobre o que realmente estava acontecendo. Estou falando só por código para você entender. Deus sabe tudo. Estou falando código, é esse propósito mesmo. Nós não queremos aqui trazer dificuldade para ninguém, apenas entender a situação. Essa pessoa sabia que, muito provavelmente, eu não ficaria neutro na situação, teria que agir. Caso contrário, eu e também outra pessoa provavelmente seria prejudicada. Então, de forma precipitada, ao invés de averiguar os fatos, apurar os fatos, pelo menos com uma das pessoas envolvidas no diálogo, essa pessoa que tinha ouvido o assunto à distância, né? À distância, logo pegou o celular e transmitiu essa notícia. Da mesma forma que no último plantão, eu também estava de folga, havia me transmitido uma notícia não muito boa, e hoje de novo. Então o Senhor começou a me incomodar com respeito àquela situação, pois uma vez a decisão tomada, nós seremos prejudicados, pois provavelmente as pessoas que passavam ali em frente ao local fariam um mau julgamento, tanto a respeito do colega como a meu respeito, devido a uma palavrinha de Deus que nem todos os cristãos atentam, se não me falha a memória, em uma das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele fala o quê? Abstene-vos de toda aparência do mal. Muita gente ou conhece, ou não entende essa palavra. Então eu entendi, após consultar a palavra do Senhor, que deveria logo marcar com antecedência uma conversa com uma pessoa que poderia dar um parecer a esse assunto, para tentar estar entregando a ela um conselho, não meu, mas a palavra do Senhor, da Bíblia, mostrando o porquê daquela decisão não poder ser tomada. Então enviei o áudio com essa palavra, eu fui me deitar e dormi em paz, pelo menos tentei, não fosse aquela dificuldade que mencionei em outros vídeos, antes desse. A dificuldade relacionada ao mesmo do barulho aqui, que vocês já sabem, que deve estar orando já para Deus dar uma solução permanente à situação do barulho aqui, que às vezes atrapalha a gravação. Às vezes eu deixo de gravar. Aliás, eu não posso gravar lá em cima, eu estou gravando aqui em Gara, com a minha filha, eu moro em cima e minha filha mora aqui embaixo. Eu não posso gravar aqui por causa desse problema, porque se eu estiver gravando lá e ligar aquele som, atrapalha a gravação, eu tenho que parar. E já aqui não, aqui por causa é mais fechado, é mais reservado, eu consigo gravar mesmo com barulho e você não ouve o barulho aí. Tá certo? Aí devido à situação de ontem, que na verdade houve um mal entendido, uma precipitação de palavras, e mais outra situação que não é momento de entrar em detalhes, houve então uma situação complicada, que na verdade foi reflexo de uma situação que vem se arrastando, mas que mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Acredito que Deus colocará as coisas nos devidos lugares, se você orar por essa situação ali. Então, como eu havia falado, isso tem sido uma constante em nossas vidas. Cada situação nova que surge em nossa caminhada, seja qual for, boa aparentemente ou ruim, acontece que o Senhor nos traz uma palavra com o objetivo de abençoar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Então Deus está operando através da sua palavra bendita. Entenderam? Primeiro, aquela explicação que eu demorei um pouquinho sobre o fogo, já ouviu sobre aquilo, fogo e a fumaça, a diferença dos dois? Então, e agora essa palavra aí, que eu te falei, aquele que é precipitado peca. Então, tudo que aconteceu de aparentemente ruim, ou no final poderá ser bom, as consequências, boa, porque Deus age, Deus nos traz mais essa mensagem. Aquele que é precipitado. Tem até outros provérbios que falam sobre isso, mas eu acredito que não é hora de falar. Né? Mais adiante, como eu falei, Deus vai nos dar essa bênção de gravar 25, 30 minutos. Eu vou poder falar palavras como esse tema aqui. Eu posso falar com você 25, 30 minutos tranquilamente que vai dar, só no livro de provérbios. Mas como meu tempo é limitado, eu estou entregando aqui, encerrando aqui essa palavra, para que sirva de alerta para outras pessoas que têm a tendência de decidir as coisas, de tomar posição quando passa por um lugar, olha uma coisa, pensa que é outra, ouve uma coisa, não procure estar cercado daquilo e acaba trazendo dificuldade, às vezes para sua família, para sua casa, ou no seu trabalho, na escola, seja onde for. Amém? Então, fique essa alerta, aquele que é precipitado peca, reflita antes de agir, porque isso é sabedoria. Então não se esqueça, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você não se inscreveu no canal, ou se inscreveu, mas se você clicar no link lá e ver lá que está lá escrito, aliás, cria esse hábito, irmão, não clica na setinha não, clica no link, que aí você vai ver melhor ali como é que está a situação dos inscritos, dos likes, ajuda a gente nos likes, nos compartilhamentos, comenta a mensagem, faz isso.
Se você falar 3 palavras, te garanto que eu vou te responder lá e vou ficar feliz com a sua participação. Amém? Que Deus abençoe. Uma boa tarde. E aqui eu encerro essa primeira sessão de 10, são 10, 4 mensagens. E agora eu devo almoçar e mais tarde a gente volta a gravar. A paz de Jesus para todos. Uma boa tarde e que Deus os abençoe.